amigos que acompanham as atividades da Messe de Amor. Nós estamos aqui para iniciar mais um projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. E antes de iniciarmos a abordagem do capítulo de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, abordando mais um dia, uma obra mais um capítulo de uma obra desta benfeitora Amélia Rodrigues, que estudou o Evangelho lá nas universidades do mundo espiritual e vem nos trazer a visão que os espíritos, a visão de como os espíritos estudam essas obras no plano espiritual. Muito obrigado, querida benfeitora, e obrigado aos benfeitores espirituais que nos ajudam, nos auxiliam nesta tarefa. Que assim seja. E para o estudo de hoje, meus amigos, nós trazemos o capítulo 12 da obra Luz do Mundo, que é a obra que nós estamos estudando. E nesse capítulo, a benfeitora traz um nome curioso, que é uma palavra em hebraico, que significa abre-te. A palavra é epitá. Né? Espero que eu tenha pronunciado corretamente, mas na nossa língua, em português, significa abre-te. E é mais um capítulo com mais uma passagem onde a benfeitora vai trazer uma das curas que Jesus efetua. Hoje vai ser a cura do cego e gago, que está narrada nos Evangelhos. E a benfeitora inicia assim o capítulo. Ecoava pelas serranias a bênção da cura produzida na mulher cananeia. Qual raio de inesperada luz que atingisse demorada noite, que dominava os habitantes de Tiro. Em face do inusitado fenômeno, uma compreensão nova começou a dilatar o entendimento daquelas gentes ante o fato irretorquível da divina interferência que a todos comovera. Era, porém, mister que se conduzisse a mensagem por toda parte, pois para isso viera. Deixou, portanto, as alturas da montanha e começou a descer, buscando as paisagens queridas do lago para refazer-se das demoradas fadigas. Na longa jornada, fruíra com os amigos a necessária comunhão com o alto. Todavia, deveria prosseguir no ministério sublime da sementeira da esperança. Jesus precisava continuar semeando a sua palavra por onde ele passava. E diz a benfeitora assim: os tecidos gastos que se refaziam ao contato das suas mãos voltariam a desgastar-se. Aquelas pessoas que eram curadas fisicamente por Jesus, os tecidos que Jesus curava, se fossem tecidos dos olhos, tecidos das mãos, as peles, voltariam a desgastar-se, pois que todos os homens marcham inexoravelmente para o túmulo. Por mais longos e demorados sejam os dias do ser na terra, cada etapa reencarnatória é sempre breve período que faculta aprendizagem, mas não realiza todo o trabalho de sublimação num só lance. Uma encarnação, por mais longa que ela seja, não é capaz de realizar todo o trabalho que o espírito precisa realizar no mundo físico. Imprescindível, portanto, conceder aos homens
os instrumentos de libertação definitiva das amarras infelizes, para facultar a ascensão dos candidatos em experiências necessárias quão dolorosas. Olha que interessante. Imprescindível, portanto, conceder aos homens os instrumentos de libertação definitiva das amarras infelizes para facultar a ascensão dos candidatos em experiências necessárias e dolorosas. Por essa razão, a palavra de vida tinha regime de urgência, por transformar-se em fonte de incomparáveis benefícios, de cujas consequências o homem galgaria os degraus superiores na busca da felicidade e da paz. O trabalho que Jesus precisava empreender relativo à sua palavra, ao seu ensino, tinha regime de urgência, por transformar-se em fonte incomparável benefício. Incomparáveis benefícios. Olha, embora Jesus sempre estivesse curando as pessoas, mas o mais importante era a sua palavra, o seu ensino e a sua exemplificação. Porque tudo que Jesus falou, ele exemplificou. E a sua palavra é fonte de incomparáveis benefícios, cujas consequências o homem galgaria os degraus superiores na busca da felicidade e da paz. A nossa felicidade, a nossa paz reside no ensino moral de Jesus, no ensino que ele trouxe através das palavras, através das parábolas, através das situações do cotidiano que ele sempre aproveitava para trazer algum ensino, e também na sua exemplificação. Vivendo entre os homens, permitia seu mestre sentimentos que o nivelavam aos companheiros, de modo a fazer-se um igual, conquanto a sua elevação incomparável de sublime guia e benfeitor de todos. Olha, Jesus, o Espírito mais puro que habitou esse planeta, o governador espiritual do planeta Terra, se permitia sentimentos que o nivelavam aos companheiros. Ou seja, Jesus trabalhava junto com os discípulos, pescava junto com eles, conversava questões do cotidiano com as pessoas, falavam de necessidades básicas como alimentação, como vestuário. Jesus se permitia a essas coisas da vida comum das pessoas, porque ele queria se igualar às pessoas, ele não queria ficar numa posição de destaque. Embora isso fosse muito difícil, embora onde ele estivesse, principalmente depois que ele se apresenta no templo como o Messias, isso fosse muito difícil, mas ele buscava estar ali com as pessoas, no dia a dia, trabalhando com elas, fazendo fazendo as atividades comuns da vida das pessoas. Cercava-se de amigos e ofertava-lhe os tesouros incalculáveis da esperança na vida espiritual. Olha, Jesus é um amigo da humanidade. Nós precisamos retirar Jesus da cruz e colocá-lo ao lado como um amigo que está ali para, como diz aqui, ofertar-nos os tesouros incalculáveis da esperança na vida espiritual. Porque nós estamos num corpo físico, estamos encarnados, precisamos desta prova, precisamos dessas expiações. Mas Jesus fala-nos das esperanças na vida espiritual,
que é a nossa verdadeira vida, que é para onde todos nós temos que ter o nosso olhar. É assim que Allan Kardec nos ensina em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos buscar a vida espiritual em primeiro lugar. Mas Jesus cercava-se então dos amigos, lenindo-lhes todas as aflições, enxugando-lhes os suores pesados com o lenço da ternura e os panos da amizade pura. Jesus é um amigo celeste de toda a humanidade. Quando nos sentimos sozinhos, quando nos sentimos desesperançados, lembremos, meus amigos, que Jesus é um amigo que está ao nosso lado. Jesus não está numa cruz, Jesus não está em esferas sublimes, distante e alheio aos nossos sofrimentos. Jesus permanece junto de nós, com o lenço da ternura e os panos da amizade pura. Olha a benfeitora, nos lembrando disso, olha que beleza, né? Que tesouro incalculável é esse, né? Atendia às rogativas das mães aflitas, ante as tumbas dos filhos adormecidos em catalepsia profunda. Auscultava os sentimentos de dor e de angústia, tentando diminuir a mágoa e o medo. Acudia à solicitação infantil. Dialogava com os comensais da usura e da delação, observando-lhes os abismos íntimos, entulhados de treva. Remendava corpos dilacerados, abrindo-lhes olhos e ouvidos, desvinculando das criaturas os espíritos imundos. Mas tudo isso não era o essencial. Olha quantas ações que Jesus empreendia em nosso socorro. Mas tudo isso não era o essencial. E qual é o essencial, então? Diz a benfeitora: sua compaixão socorria consoladora as mazelas humanas, a fim de sustentar os lutadores e aflitos. Não obstante, cuidasse de que cada um dos beneficiados não voltasse aos erros, de modo a se defenderem de males muito maiores. Embora Jesus estivesse ali ajudando, curando, ele sempre nos alertava, sempre alertava aqueles daquele tempo para que tomassem cuidados, de modo que evitassem males ainda maiores. Penetrar nas paisagens das almas. Agora vem o essencial. Olha o que é o essencial, o que Jesus julgava como essencial. Embora todo esse socorro que ele trouxesse, olha o que ele julgava como essencial. Penetrar nas paisagens das almas, penetrar dentro de nós, no nosso mundo íntimo, e clarificá-las, arrancá-las do porto do ódio e das algemas do orgulho, quebrar todos os grilhões com o pretérito culposo e fazer brilhar a luz da confiança nova. Eis o ministério maior a que ele dava o seu maior expressivo carinho, albergando nos horizontes infinitos do seu verbo de luz as humanidades dos tempos por vindouros. Olha, eis o ministério maior a que ele dava o seu mais expressivo carinho. Qual era? Penetrar no nosso mundo íntimo e clarificá-lo, trazer luz nas trevas que nós trazemos dentro de nós mesmos, nos arrancando do ódio, quebrando as algemas do nosso orgulho,
quebrando os grilhões com o pretérito culposo, fazendo com que nós esqueçamos o nosso passado, deixemos o nosso passado de lado e olhemos para o futuro, para fazer brilhar confiança nova. Se nós ficamos olhando para o nosso passado de culpa, de débitos, coisas que nós fizemos, nós não fazemos brilhar a luz da confiança nova. Confiança essa que precisamos ter para prosseguir diante dos desafios da vida, que já são imensos. Nós temos que galgar montanhas imensas no dia a dia. E, além disso, vamos ficar olhando para o passado, olhando para o nosso passado culposo e sofrendo ainda mais? Jesus vem quebrar esses grilhões, essas algemas que nos prendem a esse passado. Por isso ele dizia: brilhe a vossa luz. Faça com que a luz da confiança brilhe dentro de si, para que nós possamos passar pelas provas e expiações. Eis o ministério maior, a que lhe dava o seu maior expressivo carinho. Os homens, porém, continua a benfeitora Amélia Rodrigues, mergulhados no corpo de névoa, esquecidos das visões santificantes das esferas espirituais, ou seja, quando nós estamos no corpo físico, é como se nós estivéssemos numa névoa que faz com que nós temporariamente esqueçamos as esferas espirituais, as visões santificantes das esferas espirituais, atormentam-se e debatem-se pela conquista do maravilhoso, do deslumbrante, a fim de poderem avançar, embora duvidosos, no rumo da legítima aspiração. Nós esquecemos as visões das esferas espirituais para querermos conquistar, para a conquista do maravilhoso, do deslumbrante, ou seja, daquilo que apenas faz brilhar os nossos olhos físicos. Nós deixamos a nossa visão espiritual de lado para focarmos no maravilhoso, no deslumbrante dos olhos físicos, que geralmente se deslumbram com o quê? Com posses, riqueza, fama, beleza física. Muitas vezes nós nos perdemos nesse maravilhoso, nesse deslumbrante. E por isso, prossegue a benfeitora, o mestre socorria as necessidades das multidões que o seguiam e buscavam, ávidas de novos milagres. Muitas das multidões que seguiam Jesus, sempre ávidas do quê? Milagres relativos a coisas materiais, relativas ao corpo físico. Além do lago, estavam as terras da Gaulonítida e da Decápole, coroando os montes, rasgados abruptamente sobre as águas. Aqueles sítios que se caracterizavam pelo orgulho da cultura helenista e eram irrigados pelo politeísmo, recusavam tudo que procedia de Israel, em velhas e demoradas rixas, particularmente quando originados da Galiléia, que eram terras de pastores, pescadores, lavradores, gente simples e humildes. Tudo que vinha da Galiléia era desprezado. O mestre, todavia, experimentava a necessidade de levar a todas as terras ao alcance de suas jornadas o verbo divino e reconfortante. Olha, a benfeitora sempre falando o verbo divino, a palavra que Jesus vinha trazer. E também o verbo que se fez carne, que era o próprio Cristo. Mas sempre falando do ensino moral.
ou seja, das coisas que Jesus falou e exemplificou, como dissemos há pouco. Como, porém, as notícias dos seus prodígios já atingissem aquelas regiões, aglomeraram-se curiosos que o identificaram de inopino, uma multidão se adensou à sua volta. Como as enfermidades são a resultante dos desregramentos humanos, e estes se encontrem por toda parte, ali, diante das mãos, os limitados e infelizes formavam um compacto grupo, ansioso, cheios de esperanças. Mais sofredores, sempre a multidão em torno de Jesus. Nas suas almas, as interrogações íntimas inquiriam quanto às possibilidades do Galileu. Olha, as pessoas que estavam lá estavam possivelmente vendo Jesus pela primeira vez. E elas inquiriam quanto às possibilidades de Jesus. Será que ele é capaz? Eu estou aqui paralítico, eu estou aqui cego, eu estou aqui com o meu filho que é presa dos demônios. Quais são as possibilidades? Será que o mestre Nazareno, será que este Galileu vai poder me ajudar? Inquiriam quanto às possibilidades do Galileu e cantando expectativas, acercavam-se ávidos, buscando o aguardado milagre libertador de fora. Pois o verdadeiro fenômeno da libertação, que procede de dentro, sempre fica à margem do interesse coletivo. Amélia Rodrigues, sempre que ela trata de passagens relativas a curas físicas que Jesus operou, sempre traz este ensinamento, sempre traz essa advertência, essas interrogações, essas afirmações, melhor dizendo. Cantando expectativas, acercavam-se ávidos, buscando e aguardando o milagre libertador de fora, ou seja, das coisas externas. Pois o verdadeiro fenômeno de libertação que procede de dentro sempre fica à margem do interesse coletivo. Porque mudar-se a si mesmo, mudar-se intimamente, dá muito trabalho. E muitas vezes nós não queremos. Nós queremos. Naquele tempo as pessoas queriam resolver problemas físicos através de milagres, de uma hora para outra. Decorridos 2000 anos, nós, ao nosso tempo, queremos muitas vezes que Jesus nos socorra e resolva os nossos problemas com um milagre. Quer que resolva aquele problema com um parente difícil, quando aquele parente difícil me convida a paciência, mas eu não quero desenvolver a paciência. Ou eu estou com um problema no meu trabalho, eu estou com um problema financeiro, alguma coisa, então eu oro a Deus, peço socorro de Jesus para que Ele me socorra, mas muitas vezes, sem a gente perceber, nós estamos na posição dessas pessoas que queriam o milagre de fora, aquele milagre que era o mais fácil de ocorrer, que acontece fora de nós. Quando, na verdade, as dificuldades que nós estamos passando são o convite de Jesus para nós mudarmos intimamente. E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para o ensino moral de Jesus, para a sua exemplificação, olhar para o que Ele falou e exemplificou. E assim nós vamos mudando-nos a nós mesmos intimamente, que é a mudança que Jesus espera. Aí é Jesus que está ávido de esperança, mas esperança é em nós, na nossa mudança íntima. É isso que Jesus espera de nós. Mas, como diz a benfeitora, essa libertação que ocorre dentro
sempre fica à margem do interesse coletivo, fica à margem do interesse da multidão. Prossegue a benfeitora: diante dele exaltam-se os desejos superiores. A sua paz irradiante transforma-se nos que o cercam em festa de alegria, e a sua luz ignota penetra dulcificando, de modo a que singular e insólita serenidade de todo se aposse tranquilizante. Olha que bonito, só de estar na presença do Mestre, nós sentíamos, as pessoas daquele tempo sentiam uma insólita serenidade se apossar, que as tranquilizavam. Nesse clima que visita aqueles que ali ora ou recebem, alguém em nome do desejo de todos, antes de qualquer delonga, antecipando a que os seus lábios entoem um hino do despertamento de consciências, ou seja, antes que Jesus falasse algo, trouxesse algum ensino teórico, antes disso, tomam de um atormentado, de todos conhecidos, um surdo e gago, e apresentam-o a ele, rogando em dúvida sua intervenção. Porque a população, como a benfeitora já mencionou, estava ali meio em dúvida. E esse Galileu aí que nós ouvimos falar tantas coisas, será que ele é tudo isso mesmo? Será que ele faz essas coisas? Então, estavam ali rogando em dúvida sua intervenção. O homem que personifica a representação das chagas humanas de todos os tempos, deseja e duvida, anseia e teme, quer e não compreende, deixando-se arrastar inerme pela curiosidade geral. Ou seja, ali um perfil meio que psicológico da população, dessa multidão, O homem ali, aquele doente que personificava a representação das chagas humanas, ou seja, da cegueira humana, da gagueza, dificuldade de expressão, que são as chagas humanas de todos os tempos, deseja e duvida, anseia e teme, quer e não compreende. Nós vivemos esse misto de dúvida e certeza, querer, mas não compreender o que queremos. Por isso se faz tão necessário, meus amigos, o ensino moral de Jesus. Por isso estamos batendo nesta tecla e por isso a benfeitora menciona isso em diversos momentos do capítulo e da obra como um todo. Comovido ante o paciente irresponsável, cobaia ignorante da multidão humana que testa a sua grandeza, Não podemos esquecer que estava ali. Colocaram ali um doente na frente de Jesus e falaram: agora vamos ver se esse Galileu aí é tudo que tem falado, Que testam a sua grandeza, o seu poder, tomam-o pela mão e afasta-se. Então Jesus toma este homem pela mão e se afasta. O homem segue-o, tocado pelo estranho magnetismo que se irradia do Mestre. Sente-se como jamais outrora experimentara sensação igual e acompanha quase em júbilo o incomparável estranho, entregando-se-lhe tranquilamente, agora em totalidade e confiança. Aquele homem que estava ali diante de Jesus, sentindo aquele magnetismo forte que irradia do Mestre, sente-se como jamais havia se sentido, experimenta uma sensação como nunca havia sentido e acompanha quase em júbilo
o incomparável estranho, entregando-se-lhe tranquilamente, agora em totalidade e confiança, que é o que todos devemos fazer quando buscarmos Jesus, nos entregarmos tranquilamente e totalmente a Jesus. A sós, o amigo ergue os olhos ao céu, põe os seus dedos nos ouvidos do enfermo e toca-lhe a língua. Epitá, diz o Rabi, abre-te. Desconhecida energia vitaliza aquele ser alquebrado, vencido, e ele brilha pelos olhos em fulguração e felicidade. Fala, ouve toda uma sinfonia, canta no seu espírito, fazendo-o vibrar. Não digas a ninguém, ordena o médico divino. Mas o homem, dali saindo, narra aos ouvintes, deslumbrados, a cura de que for objeto. Mesmo Jesus advertindo, ele vai e conta para todo mundo o que havia acontecido com ele. E finaliza a benfeitora. Considerando a moderna fenomenologia mediúnica, antiga na forma, pois que de todos os tempos e odierna pelos ensinos por ela auridos, os mesmos interesses perturbam as atuais multidões, como no passado perturbaram aquelas que acompanhavam Jesus. Perdão. E ainda hoje, conquanto ouçam a verdade, demoram-se de entendimento tardo, quais se fossem surdos, e embora falem, gaguejam diante dos compromissos superiores, demorando lamentavelmente na mesma odierna pachorra a que se acostumaram, rogando, porém, novidades, o sobrenatural, o maravilhoso, para prosseguirem no ensino encantado da ilusão. Para prosseguirem no reino encantado da ilusão. E ele, erguendo os olhos, proferiu: Epitá. O surdo e gago, reconhecido, saiu a narrar o que de fora instrumento, iniciando de logo a própria indispensável renovação. Esse homem, então, que foi curado por Jesus, que foi instrumento naquele momento, inicia de logo a própria e indispensável renovação. E é o que nós precisamos fazer. Entrar em contato com os ensinos de Jesus, com a sua exemplificação, tentando, na medida das nossas forças, colocarmos ir adicionando as atitudes que Jesus tinha nas nossas próprias atitudes do cotidiano, da nossa vida prática, para que possamos iniciar a própria e indispensável renovação. Agradecemos a todos a atenção, esperamos que todos tenham um resto e abençoado dia e que possamos aprender cada vez mais com o nosso Mestre Jesus e com as obras dessa grande benfeitora Amélia Rodrigues. E fechando os olhos, eu convido a todos a orar dizendo assim: Obrigado, Mestre Jesus, pelos ensinamentos que nos legaste. Obrigado, querido Mestre, por termos o seu Evangelho nos dias atuais, que são como que uma biografia das suas pegadas de luz no mundo. Que possamos
iniciar a nossa renovação íntima, procurando-lhe nas páginas do Evangelho, e que possamos retirá-lo da cruz e temos como amigo divino que caminha ao nosso lado e que não está alheio às nossas dores. Obrigado, querido Mestre Jesus, e obrigado, querida benfeitora Amélia Rodrigues. Que assim seja. Muito obrigado a todos e uma ótima noite.